porque a sua palavra, ela nos alimenta, nos fortalece e é capaz de fazer coisas em nossa vida que ninguém poderia fazer. Mas quando nós abrimos a Bíblia Sagrada, aqui no capítulo 3 do livro de Eclesiastes, nós encontramos uma palavra, uma mensagem da parte de Deus, que fala muito forte ao meu coração. Esta palavra que foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus, santos homens de Deus, eles foram movidos, eles foram inspirados, eles foram direcionados, eles foram dirigidos pelo próprio Deus para escreverem esse texto. E quem escreveu o livro de Eclesiastes foi um homem chamado Salomão. Ele não só escreveu o livro de Eclesiastes, mas ele também escreveu o livro de Cantares. Mas ele também não só escreveu o livro de Cantares, mas ele também escreveu o livro de Provérbios. Foram 3 livros com características bem distintas, com mensagens bem peculiares, com objetivos e características bem diferentes. Porque Deus, quando pega Salomão e inspira a escrever esses textos, eram com objetivos diferentes. Quando nós abrimos a Bíblia aqui no livro de Eclesiastes, nós encontramos uma mensagem totalmente diferenciada do livro de Cantares e do livro de Provérbios. Porque no livro de Eclesiastes nós encontramos algumas palavras que para alguém ler a princípio, poderia ser até algo que mexesse, poderia ser até algo que impactasse você e você dissesse assim: mas será que Salomão, ele escreveu isso mesmo? Será que ele foi capaz de escrever acerca desse texto? Será que o Espírito Santo motivou ele a escrever isso? Quer ver? Quando você abre a sua Bíblia, no capítulo 7 deste mesmo livro, você vai ver Salomão. Um dia eu ouvi uma pessoa falando sobre isso e eu achei muito interessante. Você vai ver Salomão mandando-nos a gente ir, nós irmos à casa onde há luta. Ele manda a gente ir a um enterro, a um cemitério, para que quando chegássemos lá, ele diz que através daquele momento, a nosso coração ele se faria melhor. O nosso coração ele se faria melhor. Salomão aí no capítulo 7 ele diz: olha, é melhor ir à casa onde há luto do que ir na casa onde há banquete. Porque na verdade, na percepção humana, a gente pode perceber que talvez as coisas ruins, aquilo que nos maltrata, aquilo que nos machuca, aquilo que nos faz derramar lágrimas, aquilo que mexe com o nosso íntimo, aquilo que nos toca, aquilo que nos angustia, aquilo que nos deixa triste, talvez na condição humana, porque o ser humano ele é volúvel, uma hora ele está alegre, outra hora ele está abatido. Talvez nessa percepção a gente diga: isso aí não dá para mim. Mas parece que Paulo escreveu uma carta dele à igreja que estava em Romanos, do capítulo 8 e o versículo 28, Paulo escreve uma coisa também que mexe conosco, que parece que concorda com aquilo que Salomão escreveu no capítulo 7, porque Salomão ele diz assim: olha, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que é que isso quer dizer, Adriano? Que a morte coopera para o bem daqueles com que amam a Deus, que o vale coopera para o bem daqueles com que amam a Deus, que as perdas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que o desemprego coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que o vale da sombra da morte coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que as lágrimas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que as angústias cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para as dores cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Foi por isso que Salomão, no capítulo 5, o versículo 3 desta mesma carta, ele disse assim: olha, as tribulações elas têm um papel fundamental na vida do cristão. A prova, a dificuldade, as guerras, as crises, as angústias que nós sentimos, elas têm um papel importantíssimo. O que papel é esse? O que é que a angústia produz? O que é que a prova produz? O que é que a tribulação produz? Diz o apóstolo: ei, as tribulações ela produz paciência, ela produz experiência, elas produzem esperança. Converse com alguém que passou por uma grande luta, converse com alguém que passou por uma grande crise, e depois que, como um dia desse, uma pessoa que eu conheço perdeu um bebê. Quando eu fui conversar com ela, essa pessoa estava me falando, ela chorou, mas depois daquela grande crise, depois daquela grande luta, a vida daquela mulher já não é mais a mesma. A vida daquela mulher já não se encontra da mesma forma, porque as crises elas nos constroem, elas nos moldam, elas nos aperfeiçoam, ela tira de nós as arestas, ela tira de nós aquilo que não serve, ela coloca: ei, coração duro na crise, fica em coração mole. Gente orgulhosa na crise tem
das dificuldades, através do luto, Ele nos aperfeiçoa. Aleluia. Parece que quando a gente está passando por coisas assim, eu não sei se aqui eu não sei, eu nunca fiz isso, eu não era do campo, mas a primeira vez que eu peguei uma enxada, quando eu tirei a mão da enxada, minha mão estava cheia de calo. Por quê? Porque eu não tinha costume de fazer aquilo. Mas a segunda vez eu peguei e já não fazia tanto calo. Mas aí eu não quis mais pegar. Mas quem trabalha no campo e vive fazendo isso, ele passa o dia todo capinando. E quando ele olha para a mão dele é grossa, já está com uma camada que já está acostumado com aquilo. O que é que isso quer dizer? Deus está te dando uma camada diferente. Deus está te gerando para algo melhor e maior. Deus está te dando estrutura para que quando alguém olha para você com a cara feia e olha para você irritado, você diz, não tem problema, eu já estou acostumado. Eu estou no caminho, daqui ninguém me tira. Eu estou indo rumo a Canaã. É lá, só lá que eu quero parar. É só lá. Parece que Salomão, quando ele escreve isso aqui, ele estava falando de tempo. Todas as vezes que eu abro a minha Bíblia, ou pelo menos nos textos que eu li e estudei, eu encontro pelo menos duas palavras para tempo. Uma é kairos e a outra é cronos. Você já estudou sobre isso? Kairos é uma palavra que fala de um tempo que é um tempo atemporal, que não é um tempo dimensionado, que não é um tempo contado, que não é um tempo esquadrinhado, que não é um tempo que pode ser contado igual os dias, os meses, as horas, os minutos e os anos. O Kairos é um tempo que é o tempo de Deus, é aquele tempo que quando você vê a Bíblia dizendo assim, um dia para Deus é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos é como se fosse um dia. Esse é o tempo que não é contado. Já o tempo cronos é o tempo cronológico, é aquele tempo dimensionado, é aquele tempo que é esquadrinhado. Nós participamos desse tempo, do tempo cronos, porque o Kairos ele pertence a Deus, o Cronos não, o Cronos pertence ao humano, mas o Kairos não, o Kairos é o tempo de Deus e é de eternidade em eternidade. Esse é o tempo de Deus, nós não pertencemos a esse tempo. Esse tempo é o tempo de Jeová, o nosso tempo é o tempo Cronos, é o tempo dimensionado. Parece que quando Salomão ele está escrevendo aqui no capítulo 3, parece não, ele está escrevendo sobre este tempo. O livro de Eclesiastes é um livro racional, é um livro que fala das qualidades humanas, das razões humanas, dos momentos humanos, das coisas humanas. Quando você abre o livro de Eclesiastes, ele nos faz refletir sobre a vida, sobre o que é a vida, sobre o que são as coisas da vida, sobre o que é a morte, sobre o que não é a morte. O livro de Eclesiastes faz nos refletir sobre isso. Quando a gente abre a Bíblia aqui no capítulo 3 e a gente encontra Salomão dizendo assim, tudo tem o seu tempo determinado. Ele estava dizendo assim, olha, existe um tempo para tudo e para todas as coisas. E é verdade, esse tempo ele acontece em todas as fases da vida do ser humano. Você na sua vida intrauterina, quando você estava lá dentro da barriga de mamãe, você ainda estava sendo gerado, você ainda era um feto. Aí você foi gerado, daqui a pouco você já não é mais um feto, você agora é um bebezinho lindo. E quem já teve um bebê aqui, quando olha para o bebê, que coisinha linda, Jesus, foi tu que me desse, Senhor Deus. E quando olha para a filha dele, Jesus fica bestalhado, uma menina tão bonita, com um pai, Jesus, só Jesus. Mas imagine, o filho, nesse momento, essa fase, ele mexe com o ser humano, porque é o dom da vida, é o tempo da vida, mas ali não para. Aquele bebezinho ele vai avançar, e aquele bebê ele vai virar uma criancinha, que a princípio não anda, mas daqui a pouco vai estar engateando, vai estar andando na sala, pegando nos móveis, derrubando as coisas, e você tem que estar olhando ela, olhando ele, e vendo para onde ele vai, vendo para onde ela vai, e tem que estar acompanhando cada passo, porque um acidente pode
pode acontecer a qualquer momento. Quem tem filho aqui sabe do que eu estou falando. Mas aí esse bebezinho que agora engatinha vai começar a dar seus primeiros passos e o tempo vai passando. Daqui a pouco esse bebezinho já não é mais bebê, é uma criança, está na primeira infância. Daqui a pouco já não está mais na primeira infância, está na segunda infância. Daqui a pouco esse bebezinho é um adolescente. E a parte da adolescência é bem interessante, porque é onde o jovem, a menina, o menino está se descobrindo. O tempo da adolescência, o corpo começa a mudar, alterações fisiológicas começam a acontecer. A menina, para sair de frente do espelho, ela demora mais ou menos 3 horas. Puxa o chapinha para um lado, puxa o cabelo para o outro, vê se a sandália combinou com a bolsa, vê se a roupa combinou com o cinto. Mas isso é característica de alguém que está se descobrindo. O menino, quando se olha no espelho, ele olha para o músculo, ele olha para o cabelo e diz: eu sou mais bonito. E não é interessante isso? É a adolescência, é a fase da adolescência, onde o jovem ele está se descobrindo. Ele percebe que as outras meninas começam a olhar para ele e ele diz: rapaz, eu agora já sou um hominho, o meu corpo agora já é diferente. Meu Deus, mamãe, tem um bocado de menina, eu sou o cara, eu sou o melhor menino que tem. Pô, parece que é uma coisa, mas o que é isso? É normal. Ele está se descobrindo, é um novo momento dele, é um novo momento dela. Mas o tempo vai passando. Daqui a pouco aquela menininha de 15, 16 anos agora já não tem mais 15, 16 anos, agora já chegou a fase do vestibular. As responsabilidades começam a chegar, o tempo passou, ela já percebe que tem que trabalhar, que tem que estudar, que tem um futuro à porta batendo. E quando se fala de futuro, o jovem se desespera, o jovem se angustia, o jovem para e ele diz: Deus, o que é que vai ser do meu futuro? Eu me lembro que alguns anos atrás, quando eu ainda não tinha alguma perspectiva, eu ficava pensando assim: mas Deus, o que é que vai acontecer com a minha vida daqui a alguns anos? Como é que vai ser o meu futuro? Mas Deus, Ele tem o tempo dele. Deus não necessita de nós. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você essa noite. Deus está vendo coisa acerca de você que você não consegue ver. Deus está enxergando coisa ao teu respeito que você nem sabe. É por isso que no capítulo 3, é o versículo 20 da carta de Paulo, escrita à igreja em Éfeso, ele diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Olha para quem está do seu lado e diga assim: Deus está vendo além daquilo que você pode ver. Ele está enxergando um futuro para você que você nem imagina. Diga aí que você nem imagina. Não importa as vielas, não importa os becos, não importam as barreiras. Mas aonde Deus quer que você chegue, você vai chegar. Nem ninguém poderá impedir. Porque não existe um Deus, o único Deus, que tem o controle das coisas. E quando a gente pensa que vai dar errado, ele diz: vai dar nada, vai dar certo. Eu estou criando uma situação que você vai passar. Mas esse futuro passou. E aquele adolescente já não é mais adolescente, agora ele é um adulto. Daqui a pouco ele já não é mais um adulto. Agora ele já é uma pessoa de meia idade. Daqui a pouco ele já não é uma pessoa de meia idade. Ele já chegou na terceira idade. Quando a pessoa olha no espelho, olha para os seus cabelos brancos e diz: rapaz, o tempo passou. Alguns o cabelo caiu, aquela pele rosada, aquela pelezinha macia já não é mais a mesma coisa. As rugas já começaram a aparecer. Aquele vigor físico já não é mais o mesmo. As dores começaram a aparecer, artrites, osteoporose. E a pessoa diz: meu Deus, o tempo está passando. É, meu filho, o tempo passa. Tudo passa. As coisas passam. O que Salomão estava querendo dizer aqui é dizer o seguinte: e aí? Tudo tem tempo. Tudo tem um momento. Tudo tem uma hora. Deus não
trajetória de cada um. E é verdade que essa trajetória, por vezes, de queda, de se levantar, de choro, de um dia estar prostrado, de outro dia estar de pé, mas uma coisa é certa, você está indo em direção aonde Deus quer que você vá. Mas o tempo passa. O que é que isso quer dizer, Adriano? Estou terminando. O que é que isso quer dizer, Adriano? Eu vou dizer uma coisa aqui para você, no fundo do meu coração, diga esta palavra no meu coração. Aproveite cada momento que você tem para derrotar esse tempo a Deus. Eu sei que aqui esta noite tem pessoas que estão no tempo da crise espiritual. Eu sei que aqui esta noite tem pessoas que estão no tempo da fadiga espiritual. Eu sei. Mas eu sei também que aqui tem pessoas que estão no tempo do auge espiritual. Estão vivenciando coisas que nunca vivenciaram. Deus está dizendo para alguém aqui nesta noite: ei, vivencie esse tempo, porque eu vou intervir no seu tempo. Para tudo não tem o tempo, tem. 1 Samuel, capítulo 1, se não me falha a memória, versículo 29 diz assim: e o Senhor se lembrou de Ana. Diga assim: Ele está lembrando de você. Sabe o que é lembrar de alguém? Não é lembrar humano, porque o lembrar humano é de esquecimento. Deus não pode esquecer porque Ele é Deus. Isso é ferir um atributo dele. Sabe o que é esse lembrar de Deus aí? É Deus dizendo assim: chegou a hora de eu agir. Olha, e quando chega o tempo de o tempo dele, o tempo de Deus, o tempo dele agir. Meu Jesus, sai da frente, porque Ele vai partir. Se levante quem se levantar, mas Ele vai operar. Porque Ele manda. Ele manda. Está dizendo, talvez não para todos. Talvez não para todos. Aleluia! Glória a Deus! Mas Deus está dizendo para algumas pessoas aqui essa noite: chegou o tempo de eu entrar na sua casa. Chegou o tempo de eu fazer uma revolução espiritual na tua vida. Ei, você vai voltar a orar. Você vai voltar a jejuar. Você vai voltar a ler Bíblia. Você vai lá na tem gente que diz assim: eu queria ser melhor para ti. Eu queria te dar mais. Parece que uma coisa me expulsa, me puxa para longe da vida. Eu estou dizendo para você: aqui esta noite está chegando o tempo de eu me trazer para perto. Aqui, ó. Abre o meu coração, porque eu vou entrar, vou ter uma sujeira e você vai ser cheio. Eu queria que você adorasse a Deus comigo. Feche seus olhos e adore a Deus. Entre na dimensão do céu. Sinta Ele por dentro. Sinta a graça dele. Sinta. Chore hoje aqui. Aproveita aqui nesse mundo. Aproveite. Levante sua mão assim para a direita para cima, com os olhos fechados. E eu vou fazer aqui uma oração. Quando eu estiver aqui nesta noite, de coração sincero, devotado para ti. Onde não houver incredulidade de Deus, eu te peço aqui nesta noite, toca o coração dele agora. Toca o coração dele agora. Sinta a graça de Deus aí agora. Sinta aí agora a presença do Espírito Santo. Ei, o tempo dele está chegando na sua vida. Fale em Deus, aproveita. Sente a graça do céu. Qual é o tempo que você está vivenciando? Qual é o momento que você está vivenciando? O que é que você tem experimentado? Deus está dizendo para você nesta noite: ei, vem viver o meu
aquilo que eu quero que você viva. Ei, eu sei que você está se sentindo só, eu sei que você está se sentindo sem ninguém, mesmo rodeado por pessoas, eu sei. Fique de pé aí, que eu abraço quem está do seu lado. Fique de pé aí, que eu abraço quem está do seu lado. Fique de pé aí, quem está do lado, fique de pé aí e diga assim nesta noite, use a tua voz e diga assim, o tempo de Deus, diga, o tempo de Deus está chegando na tua vida, está chegando na tua vida, está chegando na tua vida, está chegando na tua vida. Aleluia! Vou lhe dizer uma coisa! Eu não sou muita coisa não, mas eu tenho uma convicção tão grande dentro da minha alma, que só para me parar só Jeová. Eu estou indo rumo a Jeová. E ele diz, vai meu filho, vai. Eu estou abrindo as portas. Sabe o que é que Deus está dizendo para você aqui? Só quem pode parar você sou eu. Aonde eu quero que você chegue, você vai chegar. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou fazer mais uma oração aqui. E esta oração é diferente. Esta oração não é para Jesus dar casa, não é para Jesus dar carro, não é para Jesus abrir a porta, não é para Jesus melhorar o teu salário. Essa oração vai ser pela tua alma, para que você tenha mais comunhão com Ele, para que você ore mais, para que você chegue no tempo dele. Porque se você aproveitar esse tempo, lembra daquele tempo que você orava muito, que você buscava muito, lembra daquele tempo que você jejuava bastante. Pronto, é esse tempo aí que Deus está dizendo para você. Eu quero que você volte para esse tempo. Mas antes eu gostaria de perguntar, onde estão as pessoas que não são evangélicas aqui? Levanta a mão assim para mim, por favor. As pessoas que não são evangélicas, vem minha filha para Jesus, vem. Jesus te chama, vem aqui essa noite, vem. Não perca a oportunidade, vem aqui. Vem aqui para orar por você. Vou fazer uma oração para você, vem. Onde é que tem mais alguém? Vem aqui para orar por você. Onde é que tem mais alguém? Eu vou orar por você aqui na frente. Onde é? Aonde? Cadê? Deixa eu ver. Levanta a mão assim para mim, por favor. Vem aqui, minha filha, para eu orar por você. Eu queria orar por você. Vem aqui, por favor. Eu queria orar por você. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Só tem essas duas pessoas. Tem mais alguém? Vem aqui. Olha. Jesus falou contigo aqui essa noite. Falou. Quero falar a palavra de Deus. Vem para orar por você. Tem mais alguém aqui esta noite? Tem mais alguém? Não tem mais ninguém que não seja evangélico? Todos? Eu vim aqui desse lado aqui agora com você. Só tem elas duas, né? Não tenho medo, eu queria só olhar para o seu amigo. Estenda suas mãos para cá, por favor. Quando eu terminar de orar, vocês podem cantar. E aí eu termino nesta noite. Feche seus olhos. Senhor, a tua palavra foi pregada. A tua mensagem foi ministrada. E eu vou te pedir aqui esta noite. Que tu tenha misericórdia. Sim, Deus, eu sei que tu tens, é verdade. Mas elas têm que entender isso. E eu te peço pela tua bondade. Toca mais uma vez nesse coração. Toca mais uma vez. Deus, eu te peço aqui nesta noite que ao término deste trabalho, quando sairmos por essas formas, possamos sair daqui com esta palavra no nosso coração, refletindo e pensando sobre o teu tempo na nossa vida. Eu te peço, Deus, que quando termine esse trabalho, a primeira coisa ao fazermos, ao chegar em casa, não é ligar a televisão, não é ligar a internet, não é ligar o Face, não, Deus, a primeira coisa é nós dobrarmos o nosso joelho e dizer para ti, Deus, queremos ser melhores para ti.
Deus está dizendo para você aqui nesta noite, eu quero te dar o verdadeiro dom. Eu quero fazer você enxergar aquilo que você nunca mais enxergou. Espírito Santo de Deus te diz: eu te amo, eu quero devolver o meu espírito a você. Ela está voltando. Dele chegou na vida dela hoje. Eu falei para você, minha filha, é mentira. Tudo verdade não é? Sabe por quê? Porque existe um Deus do céu que Ele mostra e Ele revela. Senhor, perdoa o pecado da tua filha. Escreve no nome dela no livro da vida. Faz dela, Senhor, novamente uma pessoa saudável. Que ela sinta da tua parte gozo,